um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Abre aí sua Bíblia, nos salmos mais conhecidos da Bíblia, que todo mundo sabe de cor. Católicos sabem esse salmo, os crentes sabem esse salmo. Esse salmo fica aberto em casa, fica no painel do carro. Todo mundo gosta desses salmos. Salmo de número 91, muito bem. Como o pastor já disse, os salmos não tem capítulo, irmãos, é número. Porque os salmos são hinos, tá? Hinário Nacional de Israel. Então, se você quer saber mais sobre isso, venha para o curso teológico, viu? Apenas R$80 por mês. Viu? Você come uma pizza aí no sábado, dá muito mais do que isso. Viu? E uma vez só. Depois a gente até chora, né, Gabriel? Se for contar 2 pizzas, gasolina, mais um garçom, você vê, meu Deus, aí você vem para o curso teológico, R$80 por mês, e você nunca mais esquece o que aprendeu. Mas tudo bem, irmão, é só uma descontração. Meu Deus, não ficou bom. Salmos de número 91. Eu não vou nem se colocar na tela, né, irmãos? Então não sabe de cor. Eu quero falar nessa noite sobre bênçãos dos Salmos 91. Só pode colocar na tela por questões de costume, né, irmãos? Eu vou ler só o versículo primeiro, irmãos. E você não vai fechar a sua Bíblia, porque nós vamos falar sobre cada versículo. Amém, irmãos? É uma mensagem exegética. Tá? Nós vamos ficar só nesse número de salmos. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A mim fala assim, ó, e descansa à sombra do Onipotente. Só o versículo 2 para completar o primeiro. Diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Aí lá está dizendo assim: direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Queridos, os salmos de número 90 e os salmos de número 91 são salmos de Moisés. Para você nunca esquecer isso, os salmos de número 90 e salmos 91 foram salmos escritos por Moisés. Os salmos 90, Moisés se escreve declarando a eternidade de Deus e o transtorno da vida humana. Então Moisés teve uma experiência, irmãos, de vida, 120 anos. Então 40 anos criado no Egito, 40 anos no deserto, 40 anos de peregrinação. Então Moisés teve uma experiência para escrever uma história, e essa história se tornou Cântico de Israel. E ele fala também que Deus chama Deus de nosso refúgio. Então Moisés está declarando a eternidade de Deus, a superioridade de Deus, a proteção de Deus, a presença de Deus e a fragilidade da vida humana, o tempo da vida humana. Os salmos de número 91, irmãos, que a maioria das pessoas usa o salmo 91 como se fosse amuleto, irmãos. O que é um amuleto, irmãos? A maioria, vou repetir, irmãos, sem medo, a maioria das pessoas usa o salmo 91 como espécie de amuleto. Ou seja, se eu abrir o salmo 91 na minha casa, não vai acontecer nada. Se eu viajar e colocar o salmo 91 aberto no painel do carro, não vai acontecer nada. Se eu for fazer um exame e levar o salmo 91 no bolso, na Bíblia, não vai acontecer nada. Então as pessoas usam o salmo 91 como se fosse uma espécie de amuleto, de proteção, de representação de um cuidado que não vai acontecer nada. E na verdade, irmãos, o salmo 91 não é um amuleto. O salmo de 91 não pode ser usado como espécie de amuleto
como se fosse o guardião da sua vida, que não vai acontecer nada. O Salmo 91, irmãos, é uma declaração. É uma declaração, e também o Salmo 91 apresenta alguns quesitos. Se queremos a proteção de Deus, se queremos que Deus nos guarde do mal, da peste, das pragas, existe uma condição espiritual primeiro. Então, aonde está escrito isso? O Salmo 91, versículo 1, já começa dizendo assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E eu pergunto para os irmãos: todo mundo habita no esconderijo do Altíssimo? Será que são todas as pessoas que querem fazer de sua vida, sua casa, a morada de Deus? Será que são todas as pessoas que têm Deus 100% entronizado na sua mente e no seu coração? Nem todas as pessoas querem morar com Deus. Então ele começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E a pergunta é essa: no esconderijo do Altíssimo, a pergunta é: aonde Deus está? Aonde Deus mora? Qual é a casa de Deus? Qual é a dimensão da casa de Deus? Qual é o tamanho de Deus? Aonde Deus mora, irmãos? A resposta mais simples de todos dizem: Deus está nos céus. Deus habita nas alturas. Sim, irmãos. Mas aonde Deus está? Deus não está limitado a um lugar específico. Deus está em todos os lugares. Deus não está preso no quadrado de uma casa que não pode sair, irmãos. Não. Deus está em todos os lugares. Mas o que é isto? Esconderijo do Altíssimo. Aqui está falando, irmãos, de uma habitação, de uma morada. Ou seja, Deus está olhando para mim, olhando para você, olhando para nós. Deus está procurando o que, irmãos? Relacionamento íntimo e profundo. É a forma de viver uma vida com Deus e deixar Deus morar aí dentro de você ou dentro de nós. As pessoas, quando usam o Salmo 91 no sentido de amuleto, jamais eles entenderam o versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Nem todos que habitar em Deus, porque se for habitar em Deus e deixar Deus habitar em nós, eu não posso viver uma vida de qualquer jeito, irmãos. Eu não posso viver uma vida de qualquer forma, de qualquer maneira. Eu tenho que limpar o meu coração, eu tenho que limpar a minha vida, eu tenho que limpar a minha mente, eu tenho que purificar os meus pensamentos. Falamos isso aqui na escola dominical. Eu tenho que purificar os meus pensamentos, eu tenho que filtrar as informações que chegam na minha mente, para que eu tenha uma vida irrepreensível diante de Deus e deixe Ele tomar a conta de todo o meu ser por completo, irmãos. Por que as pessoas lêem o Salmo 91 em casa e lá tem uma estante, Salmo 91, tem uma mesinha de centro, Salmo 91, você vai para o quarto, tem uma Bíblia até com as páginas amareladas, lá em cima do criado, Salmo 91, você vai lá na cozinha, tem uma Bíblia aberta em cima da cozinha ou outra coisa lá que for lá, Salmo 91, aonde você vai tem um Salmo 91, como se fosse amuleto. Mas qual é a condição? Aquele que habita, está falando de casa, está falando de um relacionamento, é viver. Quem habita, irmãos, quem habita com Deus e deixa Deus habitar no seu coração, entra o versículo de número 2, está com a sua Bíblia aberta aí, irmãos? Presta atenção, não fica viajando não, irmão. Versículo 2, diz ao Senhor, põe lá na tela. Só que depois que você fazer a habitação de Deus no seu coração, na sua mente por completo, e habitar em Deus, ou seja, relacionar com Deus, e Deus relacionar com você através da sua palavra, aí você vai dizer o que, irmãos? Direi do Senhor, Ele é o meu e a minha. Então isso é o que, irmãos? Quem habita e quem tem relacionamento já conheceu com quem que você está morando, sim ou não, irmãos?
Se você tem relacionamento, e quanto mais se afina o relacionamento, mais conhecimento você tem de quem você está relacionando. O que é isso? Quanto mais você habita em Deus, e quanto mais Deus habita em nós, mais nós conhecemos quem é Deus. Aí você entra no versículo 2 dizendo uma declaração. É uma declaração dizendo quem Deus é para você. Aí você diz o quê? Ele é o meu Deus. Então depois que você escolheu namorada do Altíssimo, depois que você foi habitar no esconderijo do Altíssimo, porque o seu quarto de relacionamento é o esconderijo, o quarto da sua casa é o esconderijo, sim ou não, irmãos? Ou qualquer pessoa entra no seu quarto, lá faz o que quer, a hora que você tem, você deixa a pessoa fazer isso? Muito pelo contrário, é recinto, é lugar fechado, é lugar sagrado, você não deixa qualquer pessoa sentar na sua cama, é assim ou não é, irmãos? Você não deixa sujeira debaixo da cama, é assim ou não é? Então o relacionamento com Deus é assim, é um lugar escondido, é só entre você e Deus, você não divide espaço com mais ninguém neste mundo. Deus está em primeiríssimo lugar na nossa vida. Aí entra o versículo 2, por causa disso você direi ao Senhor, Ele é o meu, que mais? E a minha? O que é refúgio, irmãos? O que é refúgio? Você está dizendo um lugar de confiança. O que é fortaleza? É proteção. Lembra da era dos pessoal antigo que usavam os muros e as muralhas para se proteger? Quanto mais alto eram as muralhas, mais tinha proteção na cidade. Era assim. Então você está dizendo, Deus é meu refúgio, eu confio nele, Ele não falha, e é o meu esconderijo, fortaleza. Aconteça o que quiser, eu tenho confiança e eu tenho um lugar seguro. Quem é? Deus. Aí você vai dizer assim, ó, no versículo 2 lá na tela, e nele confiarei. Então você tem um relacionamento com Deus, está na casa de Deus, o seu coração é a habitação de Deus, Deus habita dentro de você. O versículo 2, você faz uma declaração de quem que você está relacionando, a capacidade que Deus tem de refugiar você, de proteger você, e você a ponto de abrir a boca e dizer, nele confiarei. Já viu aquela música do Pai, eu confiarei? Pai, não é isso? O que é isso? Declaração de quem Deus é. O versículo 3, irmãos, coloca na tela. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste. Aí a versão é diferente. Almeida Revista, Almeida Corrigida Fiel. Porque Ele te livrará do laço. Agora quem está dizendo isso? Primeiro uma condição, aquele que habita é uma condição. Agora você faz uma declaração, versículo 2, quem é Ele? Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha. Agora o versículo 3, é Deus que está dizendo, é Deus que vai agir. Porque você confia, porque você mora em Deus e Deus mora em você. E depois que você fizer esta declaração, que Deus é seu refúgio, que Deus é a sua fortaleza, e você confia nele, aí Deus diz assim, ó, Deus fará com que? Com quem habita e confia e declara, Deus vai te livrar. Só porque você fala com Ele, só porque você tem relacionamento com Ele, só porque você declarou para Ele, Ele vai te livrar. De quê, irmãos? Do laço do passarinheiro e da peste? O que é isso, irmão? Está falando de morte de planta e morte de animal. Sem planta você come? Sem vegetal você come, irmãos? Você vive sem vegetal, irmãos? Você vive sem planta, irmãos? Sem animal, você vive sem animal, irmãos? O que é isso? Deus vai proteger sua vida da peste perniciosa. É a peste da morte, dos animais e das plantas. Aonde vem o seu sustento de vida para o seu corpo físico, Deus vai proteger você. Ao versículo 4 continua dizendo ainda,
Agora é Deus agindo, irmãos. Depois que você declarou, o versículo 3 e 4 é Deus agindo. Deus vai livrar você do laço do passarinheiro e da peste. Versículo 4: Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você estará. A sua verdade é escudo. O que Deus está dizendo, irmãos? Ele vai cobrir você. O que é cobrir, irmãos? O que é cobrir? Proteger. Você está debaixo de alguém, de uma pessoa, de um Deus que é soberano acima de qualquer mal que possa existir nessa terra. Ele está te cobrindo. Você está embaixo. Você está guardado, irmãos. Quando você está andando na rua e vem um vento muito forte, uma tempestade, chuva de granizo, você faz o quê, irmãos? Você vai cobrir, vai se cobrir, proteger debaixo de alguma coisa, sim ou não, irmãos? Deus é a mesma coisa. Deus não precisa esperar, ou você não precisa esperar que venha a adversidade, não. Você está sempre protegido quando vem o dia da adversidade, o dia mau. Deus está sempre pronto em te cobrir, proteger. Então você está embaixo, você está guardado. E qual que é a prova que você está guardado? Está dizendo, a sua verdade é proteção e escudo. E o que fala da verdade na Bíblia? É a palavra. Purifica-os na verdade, a tua palavra é a... Como que o crente então vai se sentir protegido e coberto? Aí proteção e escudo. Para que escudo? Aqui ó, você está protegido do que vem de cima e o que vem do seu lado. Então você tem guarda, e você tem aqui proteção de asas, e você tem escudo na lateral, coisas pequenas, ou seja, coisas grandes. Deus te protege do mal nas guerras espirituais, e o seu lado você tem o escudo da fé, e você tem a palavra de Deus. Então se uma pessoa, olha aqui, irmão, se uma pessoa não tem relacionamento com Deus, se a pessoa não habita em Deus, se a pessoa não declara quem Deus é e não anda com a palavra, jamais ela está protegida. E não adianta abrir o Salmo 91 em casa que não vai dar certo. Não é amuleto. Versículo 5. No quarto ainda eu explico aqui, a palavra, ela protege do tudo que vem acima da nossa mente, tentando nos contaminar, ó, de cima, a mente. Versículo 5. Aí, irmãos, versículo 5 está dizendo, não terás medo do terror de noite, e nem da seta que voa de dia. Aqui na minha Bíblia está dizendo, você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia. O versículo 6, versículo 5 e 6 está andando junto. O versículo 5 e 6 vai dizer de duas coisas. O 6 vai dizer da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Está falando de quê, irmãos? Dos perigos do dia a dia. Não terá medo de duas coisas. Primeiro, o terror noturno. Quem aqui nunca teve medo da noite, irmãos? O dia que você não consegue dormir, o dia que tem aquela assombração, o dia que tem aqueles pesadelos, o dia que tem sentimento de morte, o dia que vem tantas coisas ruins na sua mente, os maus pensamentos te perturbando, te afligindo, você não consegue dormir. Já percebeu que a maioria dos ataques que as pessoas têm são de noite? Os ataques das pessoas que têm doenças psicomáticas são à noite? A maioria das mortes que acontecem nos hospitais, a maioria são de noite, de madrugada. Já percebeu isso? Os piores, os maiores acidentes são de noite, percebeu isso? As pragas que aparecem na sua casa, né, irmão? Você está lá dormindo, lá, de repente escuta tudo barulho em casa, né? Aqui é a prova disso. Assim, tem alguma coisa em casa. Quem está lá na sua casa? Quando você vai levanta, tem um rato na sua casa. O que é isso? A peste está lá. Você tem que levantar, perder o sono e ir lá caçar, né? Procurar até achar, senão você não dorme. Claro que aqui é um exemplo, mas isso é o sentido espiritual. São os perigos da vida, irmãos.
O terror noturno e a flecha que voa de dia. O que é flecha que voa de dia, irmãos? Tem crente que lê o Salmo 91 de sair de casa, mas tem medo de ser roubado, tem medo de ser atropelado, tem medo de uma notícia ruim acontecer na sua vida. Ele está com medo todo instante. Então, se nós declaramos que Deus é o nosso refúgio e que Deus é nossa fortaleza, aqui está dizendo, não terá medo. Se eu confio em Deus, se você confia em Deus, não precisa de você se entregar ao medo. Não precisa ter medo, porque Deus te protege do terror noturno e da flecha de dia, irmãos. Os perigos da vida, Deus te protege, irmãos. Pastor, mas eu tenho medo do dia, eu tenho medo de sair sozinho, eu tenho medo de ficar sozinho de noite, eu tenho medo de notícia ruim, eu tenho medo de fulano, eu tenho medo de ciclano. Filtra a sua mente com pensamentos bons, pensamentos positivos, conversa com pessoas que têm experiência com Deus, que têm fé com Deus, muda a sua grade de relacionamentos. Com isso você vai melhorar a sua confiança em Deus. Não adianta você vir para a igreja, irmãos, todo dia de culto, cantar, louvar a Deus, escutar a palavra, se na hora de colocar em prática o que Deus está dizendo na sua palavra, a gente não consegue, porque o medo nos domina, o medo paralisa. E o versículo 7 e o versículo 8, Moisés escreveu uma experiência que ele teve no deserto. Qual que é a experiência que Moisés teve no deserto, quando estava atravessando o povo, irmãos? Teve guerra, sim ou não? E o povo não era de guerra não, irmãos. O povo do Egito, do Israel era o quê, irmãos? Era escravo, carregador, faz tijolo, carrega peso. Não sabia de espada não, irmãos. De escudo não. Como é que é tática de guerra? O que é general? O que é comandante? O que é capitão de 100? O que é capitão de 1000? O que é retaguarda? O que é a infantaria? Não sabe disso não, irmão. O povo estava acostumado 400 anos fazendo tijolo, irmãos. Então, quando chegou no deserto, que veio a guerra, aí Moisés declarou dizendo, cai 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Por quê, irmãos? Você não pode ter medo, porque você está sobre a sombra, as asas. Deus está te protegendo, seja no deserto, no fogo, subindo montanha, descendo montanha, no vale, na fornalha, na cova, aonde você for, a proteção de Deus está sobre sua vida. Você crê nisso? Então por que os crentes têm medo, irmãos? Pastor, eu tenho medo, pastor. Eu acho que eu vou morrer. Eu estou com sentimento de morte. Aí o coração está lá, quase saindo pela boca. O que é isso, irmãos? Confie em Deus. Por mais que os nossos pensamentos sejam turbados, por mais que a nossa vida seja conturbada, por mais que chegue um dia mau, uma notícia ruim, confie em Deus, irmãos. E Ele virá em nosso socorro a nos proteger. Versículo 10, ou melhor, versículo 8. Então, versículo 7 e 8 é a experiência de Moisés no deserto. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo. Aí eu pergunto para os irmãos, precisou de Moisés ficar desesperado? Vamos levantar aqui um capitão de 100, vou levantar aqui um general. Claro que Moisés sabia de guerra. Mas precisa treinar o povo para isso. O que Moisés foi fazer, irmãos? Alguém lembra da história? Moisés subiu ao monte e arrumou 2 para sustentar a sua mão. Sim ou não, irmãos? E em pé com as mãos estendidas. Só que a batalha estendeu. Moisés ficou cansado, irmãos. E quando Moisés cansou, o que aconteceu, irmãos? Começou a baixar a mão. Quando Moisés baixou a mão, o que o povo fazia, irmãos? Perdia. Ele arrumou 2 amigos e colocou uma pedra, e Moisés ficou com as mãos estendidas, e o povo venceu a batalha, sem tática de guerra, porque foi Deus que fez ele olhar e contemplar o castigo dos ímpios. Versículo 9, agora é você que fala. É o meu
Agora para aí. Agora é você que está dizendo, é você que está declarando. Depois que Deus te protegeu no deserto, depois que caiu 1000 de um lado, 10.000 de outro, você não foi atingido, agora é você que fala de novo. Você fala o quê, irmãos? Tu, Senhor, é o meu. No Altíssimo fizeste a sua. Olha aqui. Você diz: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua. É uma outra declaração, segunda declaração de quem Deus é para você. É uma declaração pessoal. O versículo primeiro é uma declaração geral. O versículo de número 10, versículo 9, é uma declaração pessoal. Você fala para si mesmo quem Deus é. Só pode dizer isso quem mora no esconderijo do Altíssimo, quem faz da sua vida a morada de Deus, a habitação de Deus. Só pode dizer essa declaração quem sabe de fato quem Deus é, quem tem intimidade com Deus, quem tem intimidade com o Espírito Santo, quem fala com Jesus, quem não procura Deus só na hora da dificuldade. Porque nós temos o defeito ruim de orar a Deus só na hora da prova, só na hora da dor, na hora da dificuldade. Quando as coisas estão ruins, a gente ora com mais intensidade. Deus não precisa de momentos específicos para que eu venha falar com Ele e orar a Ele. Eu não preciso esperar vir a tragédia, o dia mau para orar com Deus. Não, em todo tempo eu tenho que dizer: Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha morada. O que é isso? É uma declaração, versículo de número 9. Versículo de 9 é uma declaração porque você está dizendo, é a proteção e a ação de Deus. Os perigos da vida, os males da vida, Deus está te protegendo. É como se você estivesse em uma montanha escondido e ninguém pode te alcançar, ninguém pode te tocar, ninguém pode subir até lá. Ninguém tem capacidade de te encontrar, porque Deus está como se fosse uma montanha invencível aonde você está escondido. Quando nós falamos isso, nós temos a vida de Jó. Irmão, mas Jó sofreu de peste, sim. Jó sofreu de uma praga, sim. Mas qual que foi a limitação que Deus colocou para o diabo? Toca tudo no que ele tem, mas não toca na vida dele. Você pode perder seu dinheiro, você pode perder carro, você pode perder emprego, você pode ser traído, você pode ser decepcionado, mas existe uma coisa que o inimigo não pode tocar, é na sua vida. Porque a sua vida está protegida, guardada, escondida, e você é considerado a menina dos olhos de Deus. Você entende isso? Aleluia! Você é a menina dos olhos de Deus. O inimigo não pode tocar, não pode tocar na sua alma, no seu espírito, no seu corpo, porque você está numa montanha guardada. O versículo de número 10, você diz no versículo 9, você declara quem Deus é para você, declaração pessoal de quem Deus é para você. O versículo 10 é o resultado dessa declaração, irmãos. Olha como uma coisa leva a outra. Olha que como é uma atitude quando você fala com Deus, quando você declara que é Deus. Olha como que Deus vai te respondendo, irmãos. Olha como que Deus vai se manifestando. Quanto mais intimidade, quanto mais declaração, quanto mais você conhece a Deus, mais Deus vai se manifestando a nós, irmãos. Se eu não falo nada com Deus, se eu não tenho relacionamento com Deus, se eu não declaro quem Deus é para mim, Deus não manifesta. Mas quanto mais eu digo quem Ele é, quanto mais eu declaro quem Ele é, mais Deus se manifesta. Você percebe isso, irmãos? Versículo número 9, você diz, agora você declara, é uma declaração pessoal, e você fala o que, irmãos? Você diz, o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada.
Qualquer outro salmo mais conhecido da Bíblia, irmãos? Põe o Salmo 23 aí. Último versículo do Salmo 23. Para quem não gosta de vir para a igreja, vou te para você agora, o Salmo 23. Último versículo. Olha lá. Alguém aqui é morada do Altíssimo? Deixa eu ver. Eu já levantei minha mão, eu sou. Você fez da sua vida a habitação de Deus? Então você está guardado, você está protegido, você está selado, você tem refúgio, você tem fortaleza, você tem guarda, você declarou quem Deus é. Agora, ao Salmo 23, último versículo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ó resultado, e habitarei na casa do Senhor por todos os dias. Gosta de faltar culto, né? Está filmando? Ao Salmo 23, versículo 9. Versículo 6. Não gosta de vir para o culto, não. O culto é chato. Olha aí. Desengajados, o que é que Deus protege, o que é que Deus abençoa, o que é que Deus abre porta, o que é que Deus responde, o que é que Deus cura, o que é que Deus restaura, o que é que Deus dá casamento, o que é que Deus liberta marido, o que é que Deus liberta filho, o que é que Deus prospera, o que é que Deus faz tanta coisa, mas não quer ter relacionamento com Deus. Não quer fazer de Deus habitação, não quer declarar quem Deus é, irmãos, não quer abrir mão deste mundo e quer que Deus abençoe. Deus não vai abençoar pessoas assim, irmãos. Deus também coloca a condição. Agora, quem declara, quem relaciona, quem tem palavra, quem está protegido, aí sim, irmãos, Deus vai te dar condição de viver muitos e muitos e muitos dias de vida, para que você possa entrar neste lugar aqui glorificando e dizer: Senhor, eu te agradeço pela minha vida, Senhor, muito obrigado pela minha casa, obrigado pelos meus filhos, agradeço a Deus pela sua salvação. Oh, glória a Deus por isso. Versículo de número 10. Nenhum mal. Por que essas coisas não vão acontecer? Porque você declarou o versículo de número 9. Porque você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua habitação, a sua morada. Aí entra o versículo 10. Por causa disso, irmão, olha para mim aqui. Por causa disso, nenhum mal lhe sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, na sua casa. Porque você acabou de declarar: Senhor, tu és o meu refúgio, eu fiz da minha vida a sua morada. Aí por causa disso, Deus vai fazer duas coisas. A primeira, Deus vai te proteger e vai mandar dois anjos. Primeiro, o anjo vai te guardar. Segundo, o anjo vai te sustentar. Só porque você acabou de declarar que você fez dele a sua morada. Olha isso. Onde está isso? Versículo 11. No versículo 10. Nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Irmão, a casa de todo mundo está caindo. Tem tanta doença, tanta praga, mas a sua está lá. O povo de Israel no Egito, 12 pragas, gente morrendo, irmão morrendo, mas lá no Egito, na terra de Gósen, quem estava lá? Israel comendo carne, acordando, dormindo, plantando, colhendo e água limpa. O Egito pegando fogo, irmãos. De tanta mortandade, Deus mandando praga e acima de praga. Mas na terra de Gósen, você acha que não chegou lá um farolzinho, lá, um farolzinho? Sempre tem uma água limpa, não? Ó, quem sabe até escondeu um pouco, não está no texto, mas vamos usar a imagem do pregador, né? Tirou até um pouco a roupa de farol, dá um pouquinho de água, essa água só está limpinha lá e a água está cheia de sangue. Na terra de Gósen. O mundo pode cair, mas sua casa é uma bênção, irmãos. Sua casa não tem praga. Sua casa não tem maldição hereditária. Sua casa não tem macumba, feitiçaria. Sua casa não é terreiro de macumba.
Sua casa não é palco de criminalidade. Não, irmãos. Sua casa é lugar de adoração a Deus. É o palco, é o cenário onde você acorda adorando a Deus, servindo a Deus, declarando quem Ele é. E quando você chega num culto como esse, fica fácil. Você já vem aqui adorando, glorificando a Deus. Você já está alegre, livre, leve, solto para glorificar a Deus. Porque você já começou adorando a Deus lá na sua casa. Versículo 11. Os anjos são os nossos conservos. Você vai entender isso lá na matéria de teologia. Vem para o curso, viu? Angelologia. Os anjos, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu. Irmãos, Deus vai mandar o anjo, ou anjos, ao seu respeito. Eita glória, você acabou de declarar, Ele é seu refúgio, fortaleza, você tem relacionamento com Ele, está aumentando sua intimidade com Ele, agora Ele vai mandar os seus anjos para te guardar. Em todos os seus, aonde você for, não é anjo da guarda não, viu irmãos? E tem meu anjo da guarda, não, anjo de Deus, anjo protetor. Ah, você não é anjo da guarda, não, irmãos. É anjo do Senhor que está te guardando. Aí eu pergunto para a igreja, quantos livramentos você já teve, irmãos? Um dia você falou assim, meu Deus, hoje essa é para morrer. Aí de repente, escapei. Deus te livrou por quê, irmãos? Os anjos estão te protegendo em todos os seus. Olha o crente Pedro, olha para mim aqui. Pode andar na rua de cabeça erguida, sem medo. Empina o nariz, estufa o peito, dá bom dia para todo mundo. Tá perigoso aqui, perigo lá, você vai tranquilo, porque os anjos estão te protegendo, está te guardando. Versículo 12 é a segunda ação do anjo. O versículo 11 vai te guardar. O versículo 12 vai te sustentar nas suas mãos para você não cair. Olha lá. Olha o texto lá, irmãos. Eles te nas suas mãos para não. Meu Deus do céu. Para não com o teu pé em pedra alguma. Aqui está dizendo, eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. O que é isso, irmãos? Caminho. Tem hora que nossos pés parece que vai vacilar, vai errar o alvo, sim ou não, irmãos? Mas o anjo fala assim, opa, é por aqui. E se por acaso você achar que vai cair, os anjos do Senhor te sustenta e te protege, te guarda e direciona você no caminho certo. Qual que é o caminho certo? Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. O versículo 13 é uma autoridade concedida para quem está guardado e protegido pelo anjo. Que autoridade é essa? É a força. Existe a força do mal representada pelo leão e o veneno representado pela serpente. Então ele vai te dar autoridade para você pisar o leão e a cobra com os seus. Você tem medo de leão? Que leão, irmão? Você tem medo de leão? Tem medo de leão, irmãos? Agora você vai ter medo de leão, mas não. Não é leão, não é animal não, irmãos. Leão. Presta atenção na mensagem, senão você vai entender que é título figurado. Não é figurado não. Literal não, irmãos. Você vai pisar, irmãos. Aí, o que a Bíblia fala? O vosso adversário, 2 Pedro capítulo 5, não é isso? Versículo 8. Anda o vosso, rugindo como? Ele é leão, irmãos. Ele está rugindo como um. Como o leão está rugindo, ele está com o quê? Ele está com fome. Ele quer pegar, ele quer estraçalhar, ele quer fazer vítima. Mas você que está protegido pelo anjo de Deus, e Deus está te guardando no caminho, pode rugir o leão, irmãos. Pode vir com fúria, pode vir com força. Olha como é que o crente anda. Oh glória, aleluia. Olha o bichão gritando para lá, para cá, e você está aí tranquilo. E as pessoas perguntam, por que você é tão tranquilo assim?
Por que você confia tanto assim? Por que você está tão em paz assim? Porque os anjos do Senhor estão te guardando, está te protegendo e te deu autoridade para você pisar o leão e a serpente. Versículo de número 14. Para nós finalizar. Agora aqui, irmãos, o versículo 14, 15, 16, agora é Deus que está dizendo. Olha isso, irmãos. Agora é Deus, agora você declara primeiro. Olha, presta atenção aqui, irmão, para você entender essa mensagem, não esquece não. Você declara primeiro quem Deus é. Você faz de Deus a habitação, você mora em Deus. Deixa Deus morar em você. Você declara isso, aumenta o seu vínculo de relacionamento. Deus manda anjo para te guardar, te proteger. Deus te dá autoridade para você pisar leão e serpente. Agora o versículo 14, 15, 16, é Deus que está dizendo. Coloca o 14, faz um favor. Porque tão também eu me farei, por ele de mal, porque conheceu o meu nome. Para. Deus disse, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e o protegerei, porque conhece o meu. O que os anjos estão fazendo, irmãos? Está te guardando e te protegendo. Está te guardando. Se você achar que vai cair, a mão está lá. Agora, o que Deus está dizendo, irmãos? Porque a mim. Você se apegou a mim com amor. Olha isso, irmãos. Você entendeu esse mistério, irmãos? Talvez você nunca examinou o Salmo 91 dessa forma. Então você nunca prestou atenção na revelação do Salmo 91. Então você nunca percebeu esse detalhe dos versículos. Olha isso, irmãos. Deus diz, porque a mim se apegou o amor. Só porque você me ama. Só porque você decidiu fazer da sua vida a minha habitação. Porque você mora em mim e eu moro em você. Eu vou livrar você. Eu vou te proteger. Porque você conhece o meu. Oh, glória a Deus. Que mistério, que mistério, que mistério. E qual é o nome de Deus, irmãos? Qual que é o nome de Deus? Existe uma pronúncia que ninguém, nas culturas judaicas, ninguém pronuncia o nome de Deus. Não fala o nome de Deus. Porque não se pode pronunciar o nome de Deus, não se pode falar o nome de Deus. O mais aceito é Elohim, que de Senhor. Atribui a Deus a Senhor, mas você pode chamar Ele pelo nome Jesus. Chame Jesus. Já falou com Jesus hoje? Chama Jesus do seu amigo, de paizinho, de amigão, de advogado, de sacerdote, de protetor, de intercessor, oh glória, de perdoador. Olha isso. Versículo 15, para nós encerrar. Ele me invocará e eu lhe. Na angústia eu estarei. Eu o livrarei. Olha aqui, Deus vai te proteger. Porque você conhece o nome dele. Mas na hora da angústia, Deus não está privando ninguém aqui de sofrimento, não, irmãos. Deus não está te colocando você em um cubo super protetor. Deus não está te colocando como se fosse uma vitrine. Não, irmãos. Muito pelo contrário. Ele está dizendo, na angústia, na sua angústia eu estarei com ele. Você pode passar um momento de dor, irmão, de tragédia, de mal. O seu corpo pode até sofrer, mas na angústia, quando você clamar a Deus, Ele vai fazer o que, irmãos? Ele vai lhe responder. Jeremias 33, versículo 3. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que você não sabe. Salmos, esqueça agora o número. Clama ao Senhor os justos,
responde de todas as suas aflições. Então, quando você diz a Deus, quando você se apega a Deus, Deus te livra. Mas quando chegar o dia mau também, Deus está pronto a te ouvir e te responder. No momento mais difícil, você tem experiência com Deus. No momento mais difícil da sua vida, quando você achou que não ia dar nada, que ia parar, Deus te respondeu da forma mais simples. E você viu a ação de Deus. Você viu a mão de Deus te proteger, te guardar. Sim ou não, crente? Você é prova viva que Deus te respondeu por várias vezes, e é o Deus que ainda continua respondendo. Quem clama com o coração contrito, Deus não resiste. Ele te escuta, Ele te responde, oh glória. Versículo 16 para finalizar: vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha. Ali está dizendo: fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha. Você quer viver quantos anos? Eu já falei que eu quero chegar aos 92 anos igual o Silvio Santos, intacto. Quero viver bem. Se Deus permitir chegar aos 90, eu quero chegar aos 90, eu quero viver. Não quero nem saber, eu quero. Pastor, tem medo de ficar velho. A pessoa ficar velha é limitada. E daí, irmãos? Deus vai te dar longevidade. A vida é Deus que te dá. Seja grato, não fica com raiva da velhice, não fica chateado com a velhice, que os cabelos ficou branco, os dentes caiu, né? Tem que pintar cabelo todo mês. E para com isso, irmão. Fica feliz, porque Deus que está te dando vida, porque Ele está te mostrando a salvação. E a salvação de Deus foi mostrada. Isso aqui é um ato profético do futuro. Vou mostrar a minha salvação. E a salvação foi mostrada, revelada por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Duas vidas Deus te deu, ó. Ele vai te dar longevidade de vida física e uma eternidade de vida com Ele. Ó, que maravilha. Quem pode levantar a sua mão direita e agradecer a Deus por isso? Oh, glória a Deus. Quantos aqui são gratos a Deus pela sua vida? Talvez você não tenha a casa dos seus sonhos, talvez você não tenha o dinheiro que você queria ter, talvez você não tenha um carro que você queria ter, talvez você não tenha o status que você queria ter, mas você tem o principal. Você é a casa de Deus, a habitação de Deus. Deus mora com você, Deus responde, você fala com Deus, Deus fala com você. Isso é suficiente. Isso, fica de pé, agradecendo a Deus por isso. A salvação de Deus foi mostrada, foi revelada lá na cruz do Calvário. Jesus entregou a sua vida em meu lugar, em nosso lugar, e nos concedeu vida e vida com abundância. É vida eterna, é vida eterna. Louvado é o teu nome, Jesus. Cadê as suas palavras? Eu vou dizer a minha, você vai dizer a sua. Jesus, eu te amo, Senhor. Pai, eu te adoro na beleza da tua santidade. Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Tu és o meu socorro bem presente na hora da aflição, na hora da angústia. Tu és o nosso baluarte, Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso escudo, Tu és o nosso Deus, o único, santo, verdadeiro, digno de receber o louvor, a honra, a glória para todos sempre. Cadê você declarando? O culto acabou não, irmão. O culto acabou não, irmão. O culto acabou não. Você está te ficando disperso. O culto acabou não. Cadê a sua palavra? Deus quer que você declare quem Ele é. Quem trouxe palavra? Quem trouxe palavra para Deus? Deus já falou com você. Deus está respondendo a sua oração. Deus te abençoou tanto. Deus te protege tanto. Deus está sempre na sua vida. Talvez você passou a semana inteira e não tirou um minuto para
falar com Deus, aproveita agora para falar. Agradeça a Deus. Aleluia.